Edmara. Olha aqui para esse fruto. Que fruto é esse? É uma maçã, ok? É uma maçã. Se eu partir essa maçã, que eu vou fazer isso agora, ao vivo. Se eu partir essa maçã, vamos lá. Você vai conseguir ver as sementes que estão aqui dentro, ok? As sementes que, dá pra contar, eu consegui ver 3 sementes. 3 sementes dentro dessa maçã. Tu sabe o que acontece com essas? Se eu abrir essa maçã, eu contei, tem 3 sementes. Concorda comigo? Rebeca, Jô, tô aqui só fazendo uma revisãozinha de ontem, porque teve gente que entrou e não tava ontem. Vamos lá. Se eu abrir essa maçã, eu consigo contar. Tinha 3 sementes. Olha aqui, 2 delas, ok? Essas sementes, se você colocar elas agora, se eu adubar um solo, se eu colocar o estrume, se eu aguar todos os dias, eu jamais vou saber a quantidade de frutos que essa semente vai dar, ok? Ludovica, ok? Vocês estão entendendo agora? Então, o que eu quero dizer com essa pequena entrada, com essa frase? Que a semente que tu reverbera no mundo, dependendo do solo que tu planta, vai dar frutos incontáveis. E que você, que tá aqui comigo, Josinha, Ludovica, Rômulo, Edmara, todos vocês que estão aqui comigo, são frutos de uma semente. Vocês são frutos de uma semente. Que isso quer dizer? Que vocês foram plantados em um solo, tá? E se esse solo, ele não foi cuidado, se não foi jogado água, tá? Não vou colocar, tá? Porque a planta não é natural. Se não foi jogado água, se não foi dito palavras de amor, se não foi cuidado disso aqui, desse solo, veio uma raiz. E nasceu uma raiz, dependendo da quantidade de amor que ela tenha recebido, dependendo do solo que ela tenha sido plantado, se ela foi de uma gravidez desejada ou não, vai vir uma raiz que vai dar frutos. E essa raiz, ela vai dar frutos conforme a plantação dela, conforme ela está sendo aguada, conforme ela está sendo cuidada. E quem é essa raiz? Quem é essa semente? É você, a semente da sabedoria. Anota, a semente, anota, é importante. Vocês vão entender. Oi, Su, boa noite. A semente da maçã, que é você, que representa você, é a sabedoria. Você é um ser de sabedoria. Só o que aconteceu? Você foi plantado num solo que esse solo não estava preparado para receber essa sabedoria que foi Deus. A sabedoria, a semente, ela vem de Deus. E aí o que aconteceu? Você foi plantado num solo, um solo não fértil, um solo não cuidado, um solo que não recebeu amor, um solo onde teus pais não diziam, o tempo todo reclamavam do dinheiro, um solo em que teu pai e tua mãe diziam que tu vinha teus pais sofrendo para te dar um presente. E o que aconteceu? Você cresceu, você se desenvolveu, um ser humano cheio de crenças limitantes. Crenças limitantes de identidade, crenças limitantes de capacidade e crenças limitantes de merecimento. Oi, Francis. E aí, o que acontece com essas crenças, com essa raiz? Eu vou mostrar para vocês uma foto que eu compartilhei. Eu creio que eu tenho compartilhado ela ontem, mas eu vou compartilhar agora de novo, porque para ficar mais claro. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. A foto que eu compartilhei ontem. Olha aqui, gente. Vamos lá. Olha aqui. Vou desativar um pouquinho aqui os comentários. Só por enquanto. Já eu volto com vocês. Só para vocês entenderem aqui essa planta.
A raiz que foi, a semente é a sabedoria. Ela foi plantada em um solo não muito fértil. Ela cresceu e ela começou a se desenvolver. O crescimento, o caule, a folha é o teu desenvolvimento, é o teu crescimento. E aí vem os frutos é a tua riqueza. E aí o que que acontece? Os frutos dessa semente que foi plantada, que é a semente da sabedoria, a semente de Deus, ela só vai prosperar, ela só vai dar bons frutos, só vai ter riqueza, só vai ter prosperidade, se realmente essa raiz ela foi cuidada. Se ela não foi cuidada, se não for uma raiz próspera, firme, de amor, comunicado amor em palavras, atos e ações, hoje você está vivendo uma escassez. É provável que você não esteja vivendo a abundância. É provável que você esteja vivendo momentos desafiadores financeiramente. Por quê, G? Porque a raiz está exatamente lá na tua infância. E aí eu aproveito aqui, vou parar aqui de compartilhar a tela e vou voltar aos comentários. Eu aproveito aqui e faço uma pergunta para você. Quem aqui assistiu novela? Vou agora ser bem mais realista. Quem aqui, vou ativar os comentários. Quem aqui assistiu novela? E na novela tinha um enredo onde o cara, a mocinha era pobre e o bandido, a malvada, o malvado era rico. Quem aqui assistiu novelas com essa temática? Sabe o que acontece? O mundo, os nossos pais, eles já vêm de um vício desde os avós. E nós fomos crescendo assim, assistindo e vendo que ser rico é ruim, que ter dinheiro é ruim. Veja bem, show, Jô, show. A Jô tá dizendo que a explicação tá fantástica. Imagine você, olha só, você já foi criado num ambiente que teus pais não eram prósperos, que você tinha escassez financeira, você não tinha o melhor alimento, você ouviu seus pais reclamando de dinheiro, aí você começa a assistir TV, você começa a assistir, quem já é mais antigo aqui, da época do show da Xuxa, o café, né? Tomar café com a Xuxa, que era aquela coisa surreal, e você olhava para a mesa da sua casa, não tinha nem sequer um café coado. Aí você vai assistir a novela, eu digo você porque a grande maioria aqui, se hoje vocês não assistem, no passado vocês assistiam, a grande maioria, aí vai assistir a novela, olha lá, a mocinha bem pobrezinha, sofre pra caramba, condenada. Aí a malvada da história é quem tem dinheiro, é a que rouba, é a que passa por cima de tudo, é arrogante, é prepotente. Então, o que aconteceu? Nós fomos acostumados, o quê? O nosso cérebro a viver com a maldade, achando que dinheiro é ruim. Gente, e no nosso inconsciente ficou uma rejeição do caramba. Uma rejeição, um bloqueio em relação ao dinheiro. A nossa mente, ela foi programada. Não tem a mente programada para enriquecer? Nossa mente, ela foi programada para ser pobre, escasso e humilde. Humilde de pobreza. Não é humilde de coração, não. É viver na miséria. Falando uma linguagem bem grosseira e bem popular e bem fácil de entender, porque aqui nós somos todos adultos e eu quero realmente destravar vocês. Então eu tenho que falar uma linguagem que todos entendam. Então você ouviu lá na tua infância que dinheiro não era bom. Olha só, assistiu a novela, aí viu quem é mais antigo, tá? Porque a maioria não passou por essa fase da Xuxa. Mas assistir a Xuxa lá, quem quer pôr um café lindo, cheio de frutos, aí você ficava só com água na boca, só com a vontade. E aí olhava pra tua mesa e não tinha sequer um pãozinho, um carioquinha pra tomar com café na maioria das vezes. E tudo isso foi reverberando dentro de você. A Jô, genial, novelas horríveis, sempre ensinaram o que não presta. Ensinam até hoje o dinheiro é de quem trabalha ilicitamente. Jô, eu trouxe essa Deus falou comigo hoje para eu trazer essa temática da novela, porque
não somente sobre o dinheiro, mas no geral, as novelas, elas implantam na nossa mente várias crenças. Lembra que eu falei para você, olha só, vou compartilhar outra tela aqui rapidinho. Vou compartilhar outra tela aqui, vou desativar, vou compartilhar aqui uma outra foto. Deixa eu ver aqui. Essa foto aqui, gente. Vocês lembram ontem quem não tava, mas quem não tava não tem problema. Hoje tá pegando tudo, porque eu tô aqui trazendo mais coisa, mas puxando sempre a raiz. A nossa crença, a nossa imagem, o nosso cérebro, ele é constituído de imagens e comunicação verbal e não verbal. Nós formamos as nossas crenças através de uma matriz passiva, que é o que a gente recebe do mundo, e sobre forte impacto emocional. Vamos lá, vou explicar o que é sobre forte impacto emocional. São os traumas, as dores e as cenas que tu viveu na tua infância. Gente, esse final de compartilhar com vocês, esse final de semana eu participei de um treinamento, eu gravei um vídeo, eu não sei se vocês viram no meu IGVT. Fiquei super emocionada, era um treinamento, eu sou Master Coach, formado pela maior instituição de coaches do mundo, a Febracis. Eu tenho 725 horas só de treinamento, de desenvolvimento pessoal na área de coach. Eu tenho 3 certificações: coach business, coach life e coach financeiro e executive coach. E eu dou treinamento dentro da CDL para líderes. E eu sou contadora e eu faço pós-graduação atualmente em neurociência. Por quê? Por que tudo isso? Porque a contabilidade que eu trouxe lá da minha formação na acadêmica, ela não me fez entender, ela não me ensinou nada de crenças limitantes em relação ao dinheiro. Eu ganhei dinheiro, eu ganhava dinheiro, ganhava facilmente, mas eu dava um jeito de perder. E vocês vão entender ao longo das masterclasses, ao longo das lives, o porquê do que eu perdia. Crença de merecimento, que eu tô falando, eu vou falar sobre isso hoje. Eu tinha uma crença de merecimento muito limitante. Por quê? Porque eu tinha uma cena do meu passado, quem já vem aqui, acredito que a maioria não sabe ainda, mas meu pai morreu, eu tinha 7 anos, minha mãe me deu com 9 para uma tia criar, para parentes criar, e teve cenas na minha infância muito dolorosas em relação ao dinheiro, em relação à escassez, abandono, rejeição da mãe, abandono do pai que morreu. Tudo isso foi gerando dentro de mim várias crenças. E deixa eu chegar na história do curso esse final de semana. E aí, esse final de semana eu sou fãzona do Paulo Vieira e do Pablo Marçal. Paulo Vieira é meu mentor, todos sabem, né? É tudo que eu trago aqui, eu me espelho nele, eu modelo ele, nós modelamos o Paulo. Porém, eu sigo outras pessoas que agrega mais. E aí, o Pablo Marçal, eu amo o jeito dele de ensinar, eu amo o jeito dele, ele tem uma pegada cristã muito bacana, uma forma de falar da Bíblia muito, sabe, leve. E aí eu queria muito assistir eu queria muito participar de um curso dele. E esse final de semana eu ganhei esse curso. Porque minhas crenças de merecimento hoje, elas são ressignificadas. Antigamente, para eu receber um presente, eu nem recebia. Hoje, facilmente, eu ganho as coisas das pessoas. Por quê? Porque a minha crença de merecimento, ela tá fortalecedora. Aí, o que acontece? Depois desse curso, eu lembrei de cenas da minha infância. Era um curso sobre desbloqueio de situações que vivenciamos, que ainda carregamos até hoje. E eu tô trazendo aqui, mostrando essa imagem para você, que sobre forte impacto emocional, eu tive uma cena da minha infância que eu não lembrava, que eu vim lembrar nesse treinamento. Por que eu quero trazer essa chamada para vocês? Porque a maioria das situações, vou já parar de compartilhar e colocar os comentários de vocês aqui. A maioria das situações que nós vivenciamos sob forte impacto emocional, de 0 a 12 anos, nosso inconsciente congelou.
Congelou como assim, gente? Deixou apagada, deixou sem você entender, você esqueceu, a maioria, nem todas. E essas que você esqueceu são onde estão as chaves da virada financeira da tua vida, da virada profissional, da virada sentimental. Então, o que aconteceu? Essa foi uma crise que aconteceu na minha vida sob forte impacto emocional. Meu pai morreu, forte impacto emocional. Se foi abusada, forte impacto emocional, sofreu traumas na infância, foi criado por avós e alguém foi lá e em um dado momento você passou situações de constrangimento, forte impacto emocional. E existem as crenças, eu tenho que explicar isso bem explicado para que fique bem fixo em você. Existem as crenças formadas por repetição, que aí vem de uma matriz passiva, que é onde eu entrei com a história da novela. Veja lá, veja bem, Jô, que é Rômulo que tá aí, a Francis. Eu quero, quando eu sair desse slide, eu quero ver vocês aqui com a enxurrada de partilhas sobre isso, tá? Aí o que acontece? Olha só, a minha matriz de formação de crença sob forte impacto emocional é a surra, é o abuso, é a rejeição, é as palavras torpes que eu recebi, menina má, menina feia, menina horrorosa, a surra. E sobre comunicação que eu recebi, a matriz passiva, a comunicação dos meus pais dizendo que dinheiro não era bom. Olha só, lava as mãos quando pegar no dinheiro. Aí isso tudo veio recebendo como o quê? Como uma forma de imagens. E gerou o quê? Um pensamento. Podem tocar na cabeça de vocês. Você receber a comunicação, gerou um pensamento aqui, ó. Na hora que vocês receberam a comunicação, que gerou um pensamento, na mesma hora vem um sentimento. Imagine você agora assistindo Barra Pesada. Quem é de Fortaleza, assistindo uma notícia ruim. Da criança que morreu no elevador, da criança negra. O que vai acontecer na sua mente nesse momento? Você vai sentir, você vai ver a imagem. E o que vai acontecer? Você vai pensar na imagem. Não aconteceu. Nossa, aquela criança foi deixada desse jeito. Aí você começa a viver a cena, ok? Aí você pensa e você sente a cena. E não tem como você ficar bem diante dessa cena. Você fica mal. Aí você gerou um conceito. Você gerou um resultado daquela situação todinha. Aí aquela situação, aquele resultado virou uma crença. O resultado dessa comunicação recebida, verbal e não verbal, gerou um pensamento, que gerou um sentimento, que gerou uma crença. E falem assim, toda crença é autorrealizável. Toda crença é autorrealizável. Toda crença ela é autorrealizável. Toda crença ela é autorrealizável. E o que quer dizer isso? Se a crença é ruim, foi realizada ruim dentro de mim. E aí é onde está o segredo da ressignificação das crenças. É aí que está o segredo. E fica com esse código, fica com essa anotação aí que a gente vai já voltar para essa questão do comunica, pensa e sente. Vou tirar aqui a imagem, vou desativar. E eu quero agora... Como é que eu tiro isso aqui? Não sei, mas eu vou tentar. Ficou bem aqui, gente, mas vamos lá. Vamos lá, agora eu quero ver vocês, eu quero ouvir vocês. Gente, o que eu tô falando faz sentido? Compartilhem comigo. Compartilhem comigo. Vamos lá. A Jo... Ninguém escreveu, nossa, ninguém escreveu. Vamos lá. Vocês entenderam sobre a imagem que eu mostrei? Como é formada as nossas crenças? Eu quero aqui que todo mundo responda. Como é que é formada as crenças? Eu preciso, para eu avançar, eu preciso saber que vocês entenderam a questão da formação das crenças. Ok? E aí, o que acontece? Olha só a comunicação que eu recebo de uma novela. A novela... você recebe a comunicação, você recebe o pensamento, você recebe o sentimento, você vê a imagem, você vê o filme acontecendo. Que a pessoa que é rica faz o mal, a pessoa que tem dinheiro é orgulhosa, a pessoa que tem dinheiro paga outras para fazer sexo, trai, tem todas as mulheres, se for homem, se for mulher, é a boazuda, é a bonitona do pedaço, é a que conquista os homens porque ela tem dinheiro, porque ela consegue.
E aí, o que aconteceu dentro de você? O que aconteceu? O teu cérebro, ao longo da tua vida toda, foi criado, foi programado para essa rejeição ao dinheiro. E aí, dentro, não é consciente. Consciente, Jô, você entendeu. Consciente, eu entendi. Ok, é verdade, legal. Mas o teu inconsciente, o teu subconsciente, que é 95% dos teus resultados, pode anotar esse dado, viu? A neurociência comprovou que o que está dentro do nosso inconsciente é o que é responsável pelos nossos resultados. 95% do que me acontece hoje está ligado ao meu inconsciente. 95% das minhas ações está ligado ao que está dentro do meu inconsciente. Se o meu inconsciente gerou essa imagem de que dinheiro não é bom, como é que eu vou ser receptiva ao dinheiro? Falem pra mim, como é? Como é que eu vou ser receptiva ao dinheiro? O Rômulo falou, essas crenças limitantes nos impedem de obter sucesso. Isso mesmo. Que mais, Carolina, assim, que é extraordinário, demais, faz muito sentido. Isso, show, genial, pronto. É isso aí, gente. O que aconteceu? O seu cérebro está programado. Não adianta. E agora? E agora? E vamos lá, deixa eu aprofundar um pouco o que nos impede. Temos que procurar. O que nos impedem? O que nos impede? Temos que procurar. O Rômulo anotou. Rômulo, explica mais. Explica mais para eu entender. Então, o que acontece? Vamos lá. Você está programado para não ter dinheiro, para não gostar do dinheiro, para odiar o dinheiro. Você gerou crenças dentro de você de que o dinheiro não é bom. E você ouviu seus pais dizendo assim, dinheiro não cresce em árvore. Lava as mãos. Quando você pegar em dinheiro, menino, lava as mãos. E a gente tem esse hábito até hoje. Por que é que eu tenho que lavar as mãos por causa do dinheiro? Porque o dinheiro passou por várias mãos? Será? Será que isso é uma comunicação boa pro teu inconsciente? Nesse momento que tu tá lavando as mãos, tá dizendo que você... Tudo bem, lavar a mão é um ato de higiene. Mas a comunicação que você tá dando pro seu cérebro é que o dinheiro é sujo. E lembra de uma música que eu falei? Dinheiro na mão é vendaval. Olha só, que triste. As pessoas ainda fazem música, ainda faz você cantar as músicas e dançar. E aí, o que acontece? Você tá inconscientemente, sem entender nada, colocando crenças limitantes em você. Gente, isso é tão profundo. Isso não é só o Paulo Vieira que diz, não. A neurociência, a física quântica, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Quando a Bíblia fala de sabedoria, que ela fala da semente. O que é a semente? O semente é algo que precisa ser plantado. A sabedoria está na semente. A semente precisa ser plantada, a semente precisa ser germinada, a semente precisa ser aguada, a semente precisa ser cuidada para crescer e dar novos frutos maravilhosos, frutos saborosos, muitos frutos. Para isso ela precisa o quê? Ela precisa crescer num solo fértil. Essa não é uma comunicação boa, que é interpretação de libertação. Isso mesmo, Jô. O Rômulo botou, detectar quais são essas crenças e trabalharmos para mudarmos essas crenças e torná-las fortalecedoras. Isso mesmo. E, gente, é tão profundo porque tem... Eu, por exemplo, por que eu dei o meu depoimento aqui para vocês dessa questão do curso do Pablo Marçal? Porque eu, com 700 horas, eu sou Master Coach, eu já tenho aí mais de 1000 horas de atendimento de coach individual. E mesmo assim, no treinamento de desbloqueio, eu identifiquei uma cena do meu passado que estava me bloqueando em relação ao financeiro. Ao financeiro, gente, é uma cena que talvez a maioria de vocês tenha passado na infância. Nossa, eu não estou preparada para compartilhar hoje com vocês, mas eu vou compartilhar ao longo desse período, tá? E aí, o que aconteceu? Eu desbloqueei, aquilo estava me impedindo de ter mais dinheiro.
E quando você começa a entender, você começa a passar pelo processo, começa a desbloquear, começa a entender o que está por trás, começa a perdoar. Olha, ontem, o que eu passei para vocês aqui, o que foi falado, o Maurílio entrou no finalzinho, hoje eu também quero que uma pessoa que entre. O que a gente conversou? O perdão é esse teu passado. O perdão, volta na cena, lembra da cena, vive a cena e com intensidade, perdoa, pede para Deus, pede para o Eterno, pede pro Criador te libertar daquela cena. Fala para você que você não é culpado, que aquela pessoa era um inocente, que aquela pessoa que fez aquilo contigo, que os teus pais são frutos, são sementes plantadas em solo não fértil. Os teus pais já vêm de outras plantações. Eles não têm culpa. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e perdoar. Perdoar essas pessoas. Perdoar a mim mesma. E me libertar e dizer, isso não faz parte da minha realidade hoje. Quando eu perdoo e eu sou grata na essência, foram 2 exercícios que foram deixados ontem. O perdão e a gratidão. Você vai ver você reverberar na prosperidade. Você vai ver, você vai ser merecedor. Eu tenho um cliente de coach que começa um processo e começa a se desenvolver, e começa a crescer, e começa a caminhar. Daqui a pouco a pessoa tá a todo vapor, igual um foguete. Por quê? Porque ela entendeu, ela tá fazendo os rotineiros, ela tá pagando o preço, ela tá desbloqueando todos os dias, ela acorda, já vai lá pra vida, ela já profetiza palavras de prosperidade pra vida dela, ela já agradece por tudo. Então essas pessoas que estão no processo ou que estão assistindo as lives, por favor, se as minhas crenças, elas são formadas, Rômulo, minha crença, elas são formadas sobre forte impacto emocional e a matriz passiva é o que eu recebo de comunicação, eu comunico, eu penso, eu sinto. Então como é que é a transformação e a ressignificação dessas crenças? Comunicando, pensando e sentindo. Veja bem, acorda de manhã, acorda, se espreguiça, alegria, vitória, profetiza que o teu dia vai ser bom. Não tem perigo de nesse momento ali que você acorda, que você fala que você é grato por tudo dentro da sua casa, não tem perigo de nesse momento você não estar ressignificando e transformando crenças. Deixa eu só dar uma paradinha aqui para ver o que vocês estão falando. A transformação não tem limites. Olha só, Gleides, não tem limites. Não tem limites. O Gleides deve estar participando do 3º método CIS dele. Ele estava agora compartilhando no Instagram. Eu acompanhei ele aqui. O Gleides é meu coach. Ele participou da primeira live comigo. Ele deu um depoimento dele de uma crença limitante lá da infância. E ontem também a mesma coisa. O que acontece? É ad eterno, você entra no processo e você vai desbloqueando uma coisa, vai ressignificando uma crença e vem outra e vai aparecendo, porque no primeiro momento estava tudo escuro. Você nem sabia que sabia. Você era obscuro para você. Eu lá sei que porcaria é crença. Crença para mim é religião. Aí você não entende. Então, quando você começa a ter consciência, que você começa a abrir a tua mente que estava fechada com novela, com o ambiente onde tu convivia, com as pessoas que tu convivia, então tu vem para um outro mundo, tu começa a beber da água, tu começa a ser alimentado. Veja bem, o teu solo, a tua plantação começa a beber de uma água boa. O que vai acontecer? Você começa a prosperar. Não tem como. Pode demorar. Demora, sabe por quê? Às vezes, porque você não tem fé suficiente. Você não tem as crenças ressignificadas ainda. E eu vou mostrar outra imagem. Outra imagem aqui rapidinho, para que nossa aula fique bem dinâmica, bem fixa, porque nosso cérebro funciona por imagem. Então eu tenho que trazer essa imagem aqui para vocês. Vamos lá. Olha aqui. Vou compartilhar com vocês essa imagem. Vou desativar aqui um pouquinho, um minutinho. Vou desativar aqui os comentários por enquanto. Deixa eu desativar aqui. Pessoal, vão comentando. Já eu solto todos os comentários. Eu quero que uma pessoa participe. Uma pessoa que estiver aqui comigo, que estiver apta.
isso que eu vou falar aqui tem tudo a ver com a parábola dos talentos. Se tiver alguém aí disposto a contar aqui a parábola dos talentos, vai me ajudar muito, porque a parte religiosa ainda eu não sou tão profunda, mas eu tenho certeza que aqui tem pessoas nessa live que podem me ajudar nisso. Então vamos lá. Olha só essa imagem. Olhem para essa imagem. Aí é uma pirâmide, ó. Imagine uma pirâmide aqui, onde está esse desenhozinho da semente, do caule e do fruto. A semente é tua crença de identidade, é tua identidade, é o teu ser, é a tua, é o que veio para o mundo, imagem e semelhança do Senhor Jesus. O teu ser é a tua semente, é onde Deus te mandou para o mundo com toda a sabedoria, dele, te mandou para esse mundo. E aí, o que aconteceu? Veio aquela semente, e aí 60% é tua identidade. Só que aí tu foi plantado num solo não muito fértil. E tu foi crescendo com várias informações de que tu não era bom o suficiente, de que o dinheiro é mal, de que o dinheiro é difícil de ganhar, de que eu não sou capaz de trabalhar, que para ter dinheiro eu preciso sofrer muito, que quem tem dinheiro, os ricos não entram no reino do céu. E aí a capacidade que foi gerada em você, a crença de capacidade de gerar dinheiro em você, foi limitando dia após dia, momento a momento. A tua crença de capacidade foi ficando limitada. E a tua capacidade, ela representa o quê? Olha para essa imagem, por favor. Desenhe, tire fotos. Representa a tua capacidade de fazer. É o quê? É a tua plantação para tu comer dos frutos extraordinários dessa semente. Que aí o que acontece? Na hora da capacidade, você até tenta, mas você desiste. Você tenta um projeto e você para. Você quer lançar algo, você quer lançar um produto digital e você tem medo, porque você não se sente capaz. E aí o que acontece? Tua crença de capacidade não está fortalecida. E aí, se a minha identidade, a minha semente que foi plantada no mundo, ela ficou no solo doentio, a minha capacidade, consequentemente, vai ter, de novo, vou ser redundante, consequentemente, vai sofrer consequência dessa identidade não forte. E o que acontece com o meu merecimento, que é o topo da pirâmide, que é na hora de colher os frutos? Que é a minha colheita, anotei aí, o meu merecimento é a minha colheita daquilo que eu sou capaz de fazer, que a minha identidade de Deus me jogou nesse mundo. Eu vou tirar a imagem agora, vou voltar para cá, vou botar os comentários, porque agora, depois dessa, eu creio que não tem mais dúvida. Eu creio que agora tá mais claro do que isso. Vamos lá. Quero ouvir vocês. Vamos lá. O preço vale a pena. A transformação não tem limites. Vamos lá. Confirmo tudo o que você disse. Nos falta pagar o preço. Isso mesmo. Exercer o perdão, a gratidão com nossos pais. E não somente com os nossos pais, viu? Para todos aqueles que nos feriram. Mas a raiz de tudo está lá nos nossos pais. E muitas vezes até nos nossos avós. Tem famílias aqui, nessa live, que os avós brigaram por herança, eram ranzino, eram escasso, era aqueles avós... Eu sou uma, tá? Eu sou uma. Eu lembro da minha avó, na casa dos meus avós tinha muito frutos. Eu sou descendente, meus avós é descendente de portugueses com mistura de índio. Então tinha uma plantação muito grande de manga. Eu lembrei de uma cena agora, tá? Eu sempre lembro dessa cena, mas eu lembrei agora, vou compartilhar. Eu chegava na casa da minha avó e, vó, eu quero uma manga. As mangas estavam tudo escondidas lá dentro do quarto onde ela ficava, perto da rede dela. Ela ficava escolhendo a manga mais perto de ficar, tipo, estragada para me dar. Gente, olha só as crenças de escassez que foi embutida em mim pela minha avó. Com a simples cena. Tá caindo ficha?
Eu conto as minhas histórias que é porque eu quero conectar com você. Eu quero que você entre na live e entenda, porque senão não vai adiantar, não vai haver a transformação que eu preciso que você transforme. O desbloqueio que você precisa desbloquear. Uma cena da manga, eu pedi uma manga pra minha avó e minha avó me deu uma manga lá na rede dela ali, ela escolhia a pior manga, aquela que tava mais perto de vencer pra mim dar. E eu tinha uns 7 anos nessa época, uns 7 para 8. Porque eu vim morar com a minha tia logo após a morte do meu pai. Meu pai morreu com 7. Eu devia ter uns 6 anos por aí. E aí, o que acontece? Eu tenho que ir lá nessa raiz, perdoar todo mundo. Perdoar todo mundo. Minha avó fazia isso também. Ai, que coisa boa, gente. Quando a gente compartilha, eu vejo aqui as necessidades. Tá caindo muitas fichas. Uau! Glória a Deus. Gente... O Gleice está falando glória a Deus aqui pra Jo. A Jo é uma menina tremenda, assim, de transformação. Eu quero falar aqui da parábola dos talentos. E eu queria que alguém se habilitasse aqui, agora, nesse momento, para entrar ao vivo comigo, que entendesse sobre a parábola dos talentos. E quando terminar, eu vou explicar por que eu estou trazendo a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela tem tudo a ver com as nossas crenças de capacidade, identidade e merecimento. E eu trouxe eu pedi para Deus me dar uma orientação. Deixa eu chamar uma pessoa aqui que eu acho. Ou a Francis, cadê você, Francis? Ou o Rômulo. Rômulo, cadê você? E Rômulo, você te vira, tá? Convite está feito. Se você não quiser, você recusa. Mas eu já estou chamando e o desafio está aí. Porque o Rômulo é de um grupo de oração. Uau! Seja bem-vindo, querido. Tudo bem? Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá dando para me ouvir também? Muito bem, Rômulo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem Maravilha. contigo? Tudo bem, graças a Deus. Você assistiu a live, deu para entender a questão das crenças, Rômulo? Sim, com certeza. Toda. É isso aí, são as crenças, né? As crenças que a gente tem que procurar saber, procurar detectar na vida para que a gente venha como eu falei nos comentários, transformar essas crenças em crenças fortalecedoras, né? Para aquilo que vinha sendo contra, passar a ser a favor. É verdade? Isso mesmo. Ressignificar. Olhar para aquela cena, perdoar as pessoas, perdoar você mesmo, porque muitas vezes a cena ela é só você com você mesmo, às vezes, e liberar o perdão e começar a ser grato por tudo aquilo e ser grato pelaquela cena, porque aquilo te fez ser um ser humano melhor. Com certeza, tudo que o Rômulo, coisas do Rômulo boa hoje que ele tem, as coisas boas que o Rômulo tem, ele trouxe de algo ruim do passado. Nós aprendemos aonde, né, Rômulo? Nas nossas dores, não é isso? Justamente. É algo de crescimento, né? Que traz pra gente, né? Isso Os mesmo. desertos, as dificuldades, né? Aí faz com que a gente aprenda cada dia mais, né? Isso mesmo. Rômulo, você consegue aqui falar um pouquinho sobre a parábola dos talentos? Eu acho ela super importante para me falar um pouquinho da identidade que eu encontrei, da crença de identidade que eu encontrei nessa parábola. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, deixa eu ler um pouquinho a parábola aqui para a gente fazer algum tipo de comentário, tá certo? Rapidinho. Certo, ok. A parábola dos talentos, ela está em Mateus 14, vai do versículo 14 ao 30. Fala assim: Pois será como um homem que, assustentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
entra no gozo do seu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor: 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não lhe espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpri, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque todo aquele que se lhe dará, lhe terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhe tem será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Deu para ouvir, né, Gê? Explica pra gente, Rômulo, qual o seu entendimento sobre a parábola? Essa parábola, ela fala como se fosse uma prestação de contas, certo? Fala para que nós cristãos a gente ser sempre vigilante, porque vai chegar o dia em que Deus ele vai fazer aquela separação, né? Então, o que é que aconteceu naquele período? Ali existia um homem de muitas posses, um homem que tinha muitas propriedades, e ele teve que se ausentar daquele local onde ele vivia com seus servos. Então ele viajou, saiu para bem longe, certo? Então ele fez o quê? Ele confiou aos seus servos os talentos, certo? Ele chamou de acordo com a experiência que ele tinha em relação aos seus servos, porque ele conhecia, ele como Senhor, ele conhecia os servos que ele tinha, as pessoas que estavam trabalhando ali com ele. Então, o que ele fez? Ele pegou, chamou um dos seus servos e deu o quê? Deu 5 talentos, certo? Chamou outro e deu 2 talentos. E, por último, chamou um e deu 1 talento. Então, de acordo com as condições daqueles servos, ele foi colocando, porque ele sabia que aqueles servos eles iam fazer algo de acordo com o que ele sabia dos servos dele, né? Então, isso mesmo. O que aconteceu? Ao voltar, o que aconteceu? Ele foi prestar conta com os seus servos. Então, ele chamou o primeiro servo, e o primeiro servo chegou e falou aquilo. Pegou, apresentou os 5 talentos que ele tinha dado e apresentou mais 5 talentos, certo? Então, naquele momento, Deus ficou muito satisfeito, muito feliz. O Senhor ficou muito satisfeito e muito feliz, certo? Então, ele chamou o segundo, e o segundo, da mesma forma, fez. Deu os 2 talentos que ele já tinha dado e acrescentou mais 2 talentos. Mais uma vez, o Senhor ficou multiplicou. Muito feliz, certo? Multiplicou. Os 2 primeiros multiplicaram. Já o segundo, não. O segundo, ele, por não conhecer, porque na grande verdade ele não conhecia o seu Senhor, então ele foi e fez o que naquela época muitos faziam, que era enterrar as coisas valiosas. Então ele pegou o talento que foi dado pelo Senhor e plantou. Plantou não, e enterrou, certo? Enterrou para quando o Senhor voltasse, ele entregasse. E foi justamente o que ele fez. E naquele momento ali, o Senhor ficou muito triste, certo? Ficou triste e falou para ele que o quê? Ele foi negligente, certo? Ele foi um homem mau, foi negligente e não teve a responsabilidade, a confiança que o Senhor depositou nele ali. Ele não fez o que deveria ser feito, certo? Então, o que é que eu tiro de conclusão em relação a isso também? Deus, ele dá para a gente, hoje, e aos amigos, Deus, ele dá para a gente dons, ele dá para a gente responsabilidades. Para quê? Para que a gente cuide, para que a gente multiplique, certo? Para que a gente dê frutos, para que a gente trabalhe em cima daquilo que Deus colocou para a gente. E a gente tem que fazer com que aquilo dali seja usado no nosso benefício e para Deus. Porque a grande realidade é que tudo na vida da gente, tudo que nós administramos, não é nosso, é de Deus, certo? Tudo é de Deus, tudo é do nosso Senhor. Então, Deus, ele se alegra quando você recebe, você tem aquele dom, você trabalha em cima daquele dom, você tem aquelas posses, certo? Você trabalha em cima daquilo e faz com que aquilo multiplique. Então, é isso que Deus quer da vida da gente. É
que a gente multiplique, que a gente cuide das coisas dele, porque nada daqui é nosso, tudo é dele. O que Deus nos dá é Show, ele, Romulo. é sabedoria, né? Sabedoria para que a gente venha a fazer essa vontade de Deus, né? Show, Romulo. Assim, você narrou a história divina de uma forma leve e fácil de entender. Gente, assim, o maior aprendizado que eu tiro dessa parábola, Romulo, que eu queria realmente que ela viesse hoje, falando de crenças, é que quando eu vejo ali, eu vi que Deus nos dá as melhores sementes. E Ele quer que a gente plantemos essas sementes e para que essas sementes dê novos frutos. E esses Isso. frutos, e dependendo da forma, da capacidade que eu tenho de regar, de amar, de cuidar, de prosperar em cima dessa semente, de eu cuidar, fazendo uma analogia com a semente, com a planta, essa semente ela vai triplicar, multiplicar, quadriplicar ou não. E aí, o que acontece? Nos três servos, né? 2 multiplicaram. Ou seja, eles tinham uma identidade dentro deles fortalecida. Uma Isso. identidade, a semente era sábia. Eles tinham a sabedoria da multiplicação. Eles sabiam que eles tinham capacidade de fazer. E o que aconteceu? Eles colheram. Olha só a pirâmide do indivíduo. Eles colheram os frutos, eles colheram os elogios do Senhor quando eles voltou. O Senhor recompensou quando veio para pegar os talentos. E, Altos, né? e aí, o que acontece? Eles colheram do fruto daquilo que eles plantaram, os dois. O que pegou 5 multiplicou, veio mais 5. O outro também que pegou 2 multiplicou. E o que pegou 1 com medo, com a incapacidade, por não acreditar. Ele não tinha uma crença fortalecida, ele não acreditava que ele era a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E olha só, se eu sou a imagem e semelhança do Senhor Jesus, eu vim para ter vida e vida em abundância, por que eu vou ter dúvida de plantar esse talento? Por que eu vou ter dúvida de plantar essa semente? E o terceiro servo, ele tinha dúvida de identidade. Ele tinha uma crença de identidade dele distorcida, limitante. E, consequentemente, a capacidade também dele de fazer esse dinheiro crescer. O que ele fez? Ele foi enterrar. Ele tinha medo, ele não acreditava, ele não sabia o que fazer, ele não procurou ajuda. E essa analogia, essa questão da parábola, ela é muito real no dia de hoje, viu, Rômulo? E eu acho que ela tem tudo a ver com o nosso tema. Pode falar, amigo. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando. Pode falar. Rapidinho, outra coisa. Às vezes, até mesmo, as pessoas, por ter poucas posses, ela se acha incapaz de crescer. Ela se acha incapaz de fazer com que aquele pouco que ele tem, aquilo dali venha a ser grande futuramente, ser muito futuramente. Porque Deus, ele nos dá na medida certa. Ele nos dá na medida certa, mas ele não diz que a gente não vai ter mais do que a gente já tem. Certo? Ele diz sim, que nós podemos tudo naquele que fortalece. Então, nós podemos crescer, nós podemos ter mais. Certo? Então, aquele homem ali, ele simplesmente ele foi negligente, certo? Ele não aceitou. Aquilo dali foi pouco, ele viu que só recebeu 1, os outros receberam 5. Então, é como você falou, a crença do merecimento, né? Isso mesmo, a crença do merecimento, nele no terceiro eu vejo os 3 limitantes. Eu vejo a identidade distorcida, ele não via que ele era a imagem e semelhança de Deus. Pessoal, falta pouco tempo e eu tenho que falar sobre isso. Nós viemos para essa vida, Deus nos colocou nesse mundo para a gente ter vida abundante. Deus não nos colocou nesse mundo, quando veio a vida para você, ela veio de uma forma limpa. Deus te fez para ser imagem e semelhança dele. Não adianta, você pode ser de qualquer religião desse mundo. Não estou falando de religião, estou falando de um Deus, tá? Então, nós fomos feitos, eu, Rômulo, você que está aqui, espectador, a imagem e semelhança de Cristo. E veja bem, se eu sou a imagem e semelhança do Senhor Jesus, faz sentido eu vim para essa terra para eu não prosperar? Faz sentido eu estar aqui e eu não ter grandes realizações? Não, não faz sentido. E sabe o que é que está por trás? Sabe o que é que está por trás desse não prosperar, desse não crescer?
as tuas crenças e a falta de perdão a você, as pessoas, o teu passado, as situações, a ingratidão, porque você só reclama, se vitima, de repente é ingrato. 2 exercícios para a prosperidade, Romo. Todos esses livros que eu tenho aqui, ó. Fora a Bíblia, né? Que tá aqui na minha gaveta. Aqui, bem velhinha, bichinho, ó. Todos eles falam da questão da prosperidade através da gratidão. Pessoas... A gratidão, eu falo muito que a gratidão ela é a memória do coração. Né? Acho que a pessoa grata ela é uma pessoa feliz. Uau! É uma pessoa feliz. Isso é verdade. G, e é fantástico. Isso o perdão, quando você libera o perdão para alguém, você não está fazendo bem para aquela pessoa, não. Você está fazendo bem para você. Você está se libertando, certo? Você está tirando todo e qualquer sentimento de culpa que você possa ter quando você libera perdão para a pessoa. A pessoa lá, não é ela que vai ser a maior beneficiária, certo? Ela vai ser, claro, ela vai receber o perdão, mas para mim ali, que estou perdoando, que é mais fantástico, não é verdade? Isso mesmo. E o perdoar, viu, Jô, o pessoal que está aqui acompanhando, o perdão, ele tem que ser um perdão genuíno. Você tem que começar a enxergar aquela pessoa que te feriu como um inocente. Enquanto você vê ele como um bandido, um criminoso, alguém que te causou mal, você não vai conseguir liberar o perdão. Você tem que trazer essa imagem dessa pessoa como inocente, como uma vítima de outras vítimas. E não é você perdoar, viu, Romulo? Uma coisa que eu sempre tenho cuidado de dizer para os meus coaches. O perdão, ele traz prosperidade, ele traz riqueza, ele traz dinheiro, ele traz sucesso, ele traz tudo de extraordinário para a vida do indivíduo. Agora, não é sobre eu ir perdoar minha mãe com a vontade de perdoar, porque se eu não perdoar, eu não vou ganhar dinheiro. Eu tenho que perdoar minha mãe para eu ficar rica. Eu tenho que perdoar meu pai para eu prosperar. Não. O sentimento não é esse. É igual o sentimento de doar. Quando você doa na igreja como uma moeda de troca, essa luz está deixando meu óculos aqui com umas marcas. Quando você doa na igreja como uma moeda de troca, o que acontece? Esse doar, ele não é na essência. Você está usando como moeda de troca. Mesma coisa, viu, Romo? É o perdão. E eu faço questão de dizer isso porque muitas pessoas, ao longo da vida, eu já perdoei, eu perdoo. Aí eu vou olhar, quando começa a contar a história, começa a chorar, começa a se emocionar. Não perdoa, não, mas eu preciso perdoar porque eu tenho que ficar rica, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que arranjar aquele emprego novo, eu tenho que isso, eu tenho que... Não é sobre isso, gente. Isso é uma consequência do perdão. Mas se você for fazer ele somente com a intenção de você ganhar, ele não vai ter os benefícios, porque você está pensando somente em ter algo daquilo ali como uma moeda de troca. Não. Perdão é para você liberar mesmo, sabendo que ali você está liberando doenças, você está evitando câncer, você está... E são infinitos ganhos. São infinitos ganhos. Já eu estava vendo aqui só os comentários. A gente tem um minuto. Tá bom. Eu estava vendo aqui, as pessoas estão participando. 3 pessoas aqui que são amigos, pessoas... uma grande arquiteta, Amanda Elias, estava aqui acompanhando a gente. Uau, a Kelly também acompanhando. E tem um rapaz aqui, o pastor Vinícius Salles. Esse é uma bênção. O dia que você tiver a oportunidade de vê-lo lá no Instagram, pastor Vinícius Salles, ele tem um trabalho fantástico, um trabalho até de liderança e foco. Ele trabalha muito, trabalha a palavra de Deus. É um homem de Deus, um homem que vem fazendo um estardalhaço aí na cidade para o reino de Deus, viu? Uau, o pastor me segue aí. Acho que ele já está me seguindo aqui, porque eu já te sigo de volta, viu? Gente, eu quero agradecer aqui a presença, Romulo, gratidão pela contribuição. A minha live hoje, com certeza, foi muito mais divina, digamos assim, com a tua presença. Eu sou grata a Deus pela tua vida, que Deus prospere muito e que vejo luz em você. Vejo luz, você foi uma pessoa que me apresentou a comunidade do amor, eu tenho muita gratidão no meu coração, que Deus prospere na sua vida. E venha mais, viu? Venha mais, porque você tem muito para entregar, tá bom?
Obrigado, viu, Gê? Obrigada, gente. Vamos tirar uma foto, Romulo? Vamos lá, alguém vai bater essa foto. Pessoal, encerrou, tira foto, publique, nos marque. Amo você, amo a sua